Como utilizar bem os diabos do Dungeons & Dragons nas suas aventuras de RPG? E qual é a diferença ali entre os diabos e os demônios, já que eles parecem tão parecidos e o pessoal confunde às vezes? Eu vou falar sobre isso e sobre muito mais com a Lina e o Cello do RPG Planet, porque isso é uma coisa que as pessoas perguntam muito e o podcast é voltado pra vocês, pra responder os anseios de vocês, as perguntas de vocês. É como o pessoal pede muito esse tipo de conteúdo, eu trouxe eles pra poder conversar sobre isso, porque eles sabem muito, mandam muito bem. Então a gente tem um episódio muito bom pra vocês hoje. E aqui a gente vai falar tudo sobre os diabos, né? Vai falar sobre os 9 infernos, as camadas, os lords, sobre como usar diabos, demônios e tudo mais. Um episódio muito bom pra vocês, mas vocês vão poder se aprofundar em muitas das coisas que a gente falou lá no canal do RPG Planet também. Então eu aconselho que vocês sigam, porque eles têm lá quase que mini documentários sobre os monstros, as raças, os ícones do Dungeons & Dragons. A gente vai falar de Asmodeus, ele já tem vídeo de Asmodeus, que é o diabo mais poderoso. Então vocês vão poder se aprofundar lá. Eu vou colocar os links na descrição do YouTube e também no podcast ali no corpo da postagem. Mas é só ir no canal do RPG Planet no YouTube. E vamos seguir, vamos se inscrever mesmo lá, porque eles estão pertinho dos 100k, dos 100 mil inscritos por lá. Então vamos fazer esse push para eles chegarem o mais rápido possível. Até porque o conteúdo vale muito a pena. E para quem tá ouvindo no YouTube, eu aconselho seguir também o Pensando RPG Rádio, porque os podcasts estão saindo lá, os individuais já, e mesmo esses aqui maiores de bate-papo que vão sair normalmente na quinta-feira, devem eventualmente só sair por lá também, então vamos seguir, vamos fazer aquele canal bombar. E é aquilo, era pra ter saído na quinta episódio, mas não saiu porque infelizmente depois de umas 7 ou 8 horas de edição, deu um problema no computador, o arquivo corrompeu e eu tive que fazer tudo de novo. Pois é, então pelo trabalho merece aí a galera escutar com atenção o episódio e compartilhar também, porque principalmente pra quem ouve aí pelos agregadores de podcast, o Spotify por exemplo, compartilhar faz muita diferença. Então se curtirem, compartilhem, beleza? E vamos começar, pessoal. Bom, e aqui eu vou falar, como eu devo ter apresentado aí no começo, ali no Cello, o pessoal do RPG Planet, que manda muito bem e tem essas séries sobre a ambientação do D&D. Hoje a gente vai falar de diabos. Então primeiro eu passo a palavra pra vocês aí, pra dar um alô pra galera, e aí a gente já entra de cabeça no assunto. Fala galera, Cello aqui do RPG Planet. E é um dos monstros favoritos da galera aí, os diabos, né? Que tem muita lore, né? Tem muita história por trás, em todas as edições praticamente. Então, é um assunto que rende, viu? Tem que fazer uns 8 podcasts aí pra falar de tudo. Verdade. E aí, galera? Bem-vindos, estamos muito animados aí pra participar mais uma vez desse podcast maravilhoso do Pensando RPG. Animada para falar de diabos, animada para falar de Asmodeus. Vamos seguir em frente aí, Cello. Bora lá. Aí, é que a galera sempre usa, eu até brinquei com eles aqui quando a gente tava pra gravar, que tem muita gente às vezes que usa, bota um combate lá, e aí nesse combate vem um diabo junto com um demônio pra cair na pancada ali com os jogadores, e na realidade isso não poderia acontecer. Vocês vão entender por que tem essa dicotomia aí entre diabos e demônios, mas então pra galera entender isso, eu passo a palavra pra vocês pra poderem explicar mais sobre o que são os diabos no Dungeons & Dragons aí, né? Bom, diabos e demônios são criaturas conhecidas como ínferos, né? Que é uma categoria de criatura que abrange esses seres aí dos planos negativos, né? Os diabos representam os ínferos que são de alinhamento leal e maligno, né? Ou ordeiro e maligno, depende da edição que você está jogando. E os demônios são representantes do caótico e maligno, né? E tem ainda um terceiro tipo, né? Que são os Yugoloths, que são os neutros e malignos, mas eles são menos populares, né, do que os diabos e demônios, mas são bem legais também. E essa diferença entre eles não é só uma diferença de alinhamento, tem toda uma diferença de facção, né? Um odeia o outro, né? Diabos e demônios se odeiam e estão travando uma guerra eterna, né? Que ninguém sabe direito quando começou e tá rolando até hoje, que é uma guerra que acontece aí nos planos inferiores, né? Entre os diabos que estão lá nos 9 infernos de Bator e os demônios que habitam o abismo, né? Então nos lugares onde esses dois planos fazem fronteira, é praticamente um campo de batalha constante, né? E é tão conhecida, né, Cello, que essa guerra tem um nome. Sim. Blood War, né? Blood War, Guerra do Sangue. Eterna
entre os demônios e os diabos. É isso aí. E assim, tem algumas teorias de como essa guerra começou, mas não vamos entrar em todas, até porque são várias e muitas se contradizem, mas o que é básico é que a diferença entre eles é uma diferença filosófica, basicamente, porque os demônios, eles querem destruir tudo, eles são caóticos e eles querem fazer o plano material voltar a ser somente caos, né? Somente aquele caldo de possibilidades que ele era antes do Big Bang, digamos assim, sabe? É isso que os demônios querem. E os diabos querem o contrário. Eles querem preservar o plano material porque é onde eles querem reinar e dominar um dia completamente. Então, Exato. Se não tiver mais plano material para eles dominarem, eles não têm mais o que fazer, entendeu? O objetivo dos diabos é justamente pegar todas as criaturas do multiverso e corromper elas. Pegar aquela bondade que existia em cada uma das criaturas existentes e transformar isso em coisa ruim, entendeu? Em coisa do capeta. Em atividades e coisas que você só vai fazer atrocidades e maldade. Então eles não querem acabar com isso porque é disso que eles se alimentam, é disso que eles vivem, né? Mas acho que a gente vale falar um pouco a respeito da origem, então, né? Dos diabos, que está extremamente ligada também com a dos demônios. É claro que a gente não vai ficar falando muito de demônio aqui, mas falar da origem dos diabos é importante para que vocês entendam aí esse embate, né, que vem desde a origem deles. Até porque é meio difícil você falar do diabo sem falar do demônio, nesse caso também, porque é aquela relação meio do yin e yang, né, que você tem na verdade o caos e a ordem, yin yang e tal, então meio que um não existe, vamos dizer assim, sem o outro, é por isso que eles estão nessa batalha eterna, se você pensar. Porque também se um, de repente, ganha a batalha, você teria um mundo em desequilíbrio. Especialmente os demônios aí, que no caso só querem ver o mundo pegar fogo. É verdade. Aliás, até muitos anjos ou deuses bondosos reconhecem que se não fosse o trabalho dos diabos de conter a avalanche caótica, né, dos demônios, o multiverso provavelmente já estaria destruído a essa altura. Então, de certa forma, existe uma complacência nesse trabalho que os diabos estão fazendo de, cara, não vamos lutar com os diabos não, que eles estão prestando um serviço aí importantíssimo pra gente, sabe? E isso revolta, né? Isso revolta alguns anjos, né? Os anjos que acreditam que o bem tem que destruir o mal, não importa se é diabo ou demônio. E outros seres celestiais bondosos são mais estratégicos e pragmáticos, né, nisso. Então, existe muito conflito político, né, entre os seres celestiais sobre o que fazer com relação a Blood War, né? E aí entra na história de Zariel, que também é um anjo muito interessante, que era um anjo que foi contra justamente essa negociata, né, esse acordo, né, entre os anjos e os diabos, esse acordo informal, digamos assim, entre os anjos e os diabos para conter os demônios, porque para ela era intolerante completa, né? Ela queria ir para cima dos dois e tudo mais, e ela foi e conseguiu invadir, né, a primeira camada dos 9 infernos com um batalhão de paladinos, né, que ela conseguiu convencer e meio que descumpriu as ordens dos superiores dela e foi lá para peitar o Asmodeus e quase conseguiu, assim, eles tiveram várias vitórias, só que a própria essência dos 9 infernos corrompeu ela. Corrompeu Azariel e corrompeu o Asmodeus, Cello. É, exatamente. Né? Porque o Asmodeus é o arquidiabo mais poderoso de Dungeons and Dragons. A gente já tem vídeo sobre Asmodeus lá no canal. Depois, se você tiver interesse, vão lá. Vou colocar o link aí para vocês poderem acompanhar. E assim como o Zariel, o Asmodeus também foi um anjo que foi enviado para os planos inferiores para lutar. Só que ele é diferente, ele foi lutar contra os demônios, né? Na origem dos tempos. Exato. Eles são responsáveis pela origem dos demônios. O Asmodeus é responsável pela origem dos demônios. Dos diabos, exato. O Asmodeus é responsável pela origem dos diabos. Porque ele foi, né, um anjo que foi enviado lá para lutar, para conter os demônios. E ele foi digamos, era o anjo mais belo e mais habilidoso, assim. Só que ele começou a ser corrompido pelo abismo, né, que é o plano dos demônios. E começou a empregar táticas cada vez mais mortais e ardilosas e começou a fazer coisas pouco angelicais, tipo queimar suprimentos dos outros, botar fogo em ponte, matar vilarejo, tudo que tenha qualquer coisa que os demônios poderiam se aproveitar. Então ele fez pequenas barbaridades também para ganhar, né? Ele foi super pragmático para vencer e obteve várias vitórias, só que as ações dele, né, esse lado, esse dark side que ele abraçou, mais a própria radiação de maldade que existe no abismo começou a fazer
fazer mutações no corpo dele. Então ele começou a crescer chifre, começou a crescer garras e começou a crescer essas coisas pra lutar melhor, na verdade. Foi uma escolha dele, sabe? Eu vou aceitar esses dons que eu tô ganhando aqui do abismo pra matar mais demônio ainda. Só que quando ele voltou lá pro paraíso, isso foi um grande não, né? Foi um grande problema. Os anjos meio que torceram o nariz, né, pra nova aparência que Asmodeus apareceu lá em Monte Celestia, né? E os seus outros anjos, né, que estavam do lado dele lá lutando e que conseguiram sobreviver a essa guerra toda. E meio que os anjos lá não quiseram mais o Asmodeus. Falaram assim, olha, não é muito legal você ficar aqui, não. E aí o Asmodeus falou assim, olha, tem um lugar ali no multiverso, um lugar chamado Bator, que eu posso continuar, então, lutando contra os demônios, já que vocês não me querem aqui. Então me dá esse lugar lá, e aí eu vou fazer o seguinte, todo mundo que for ruim, né, estiver fazendo coisas ruins e tal, vocês mandam pra mim que eu vou fazer de lá uma prisão. E essa prisão vai ser um aí, carcereiro. eu vou tomar conta e vou punir essas pessoas ruins pra elas aprenderem que não é legal fazer maldade. Esse foi o pacto, né? O pacto primordial. Ele fez o pacto primordial com os anjos e ganhou Bator. E ali ele começou a reinar. Só que, gente, o Asmodeus foi corrompido, né? E essa corrupção fez com que ele fez um trato, só que tinha aquelas linhazinhas pequenininhas, sabe? Então o que ele começou a fazer? Ele começou, para ganhar mais poder, a interferir no plano material, tentando as pessoas para que as pessoas que estavam atrás de poder, as pessoas que estavam atrás de algum retorno, de alguma coisa meio que obscura que elas precisavam, elas pediam ajuda a Asmodeus, e aí, em troca, o Asmodeus ia meio que pegando a alma dessas pessoas, e de repente, Bator começou a ficar super populosa, né, assim, ficou cheia de gente lá, e aí, de repente, os anjos perceberam o que estava acontecendo, e falaram assim, peraí, o que tá acontecendo? Aí, quando viram que estava tendo esse desvio de almas, né, que ele estava trazendo para Bator, e lembrando que alma para essas criaturas é poder, tá ligado? É uma conversão direta. Quanto mais almas você tem sob seu controle, mais poder você pode exercer. E é legal ver também que essa primeira negociata aí que o Asmodeus fez com os anjos, vamos dizer assim, ele dá uma passada de perna, né? É uma coisa que se tornou típica, é típica no nosso mundo, né? Quando a gente pensa de fazer um contrato com o diabo e etc, que sempre tem que ler nas letrinhas miúdas, etc. É mais ou menos o que ele fez e é mais ou menos o que os diabos fazem como estratégia, né? Como forma de atuar no mundo, no nosso mundo. Então, quando vai aparecer lá numa aventura de D&D, ele vai tentar fazer essa negociar, mas sempre tentando passar a perna na pessoa, porque ele é leal, ele vai seguir o que está escrito. Então, se você for um advogado, vamos dizer assim, melhor do que aquele diabo, você pode até se dar bem em cima dele, mas na maioria das vezes ele é que vai se dar bem em cima de você, entendeu? É verdade. E quando, assim, esse negócio começou a acontecer, por que os anjos queriam que ele punisse, né, algumas almas? Porque eles tiveram uma batalha muito, muito perigosa, né, contra os demônios, que quase desfez a realidade, e eles soltaram lá os humanos, os anões, elfos e tudo mais no mundo, e deram o tal do livre-arbítrio pra essa galera, né? E o livre-arbítrio, cara, começou a ser um negócio perigoso, porque, cara, com o livre-arbítrio, alguns magos, algumas pessoas começaram a fazer portais pro abismo, pra conseguir poder, e aí todo aquele trabalho que eles tiveram pra expulsar os demônios do plano material poderia cair por terra se esses mortais continuassem brincando com essas coisas. Então, eles queriam que tivesse esse tipo de coisa, tivesse uma consequência. Então, você fazer maldade, você brincar com essas coisas vai ter consequência, e quem vai te punir agora é Asmodeus lá em Bator. Então, eles fizeram todo esse esquema, esse contrato com ele, pra meio que resolver um problema, um pepino pra eles também, né? Então tava todo mundo feliz, tava tudo dando certo, até que realmente parou de aparecer alma lá no paraíso, ou apareceu muito menos do que eles estavam esperando, e viram essa enxurrada de alma sendo desviada para Bator, como a Lina explicou, por causa da tentação, né, do Asmodeus. E aí convocaram ele para um julgamento, né? Ele falou, pô, isso aí é desvio de alma, vamos fazer uma CPI.
Fizeram uma CPI, levaram Asmodeus lá pra Monte Celestia e chamaram o maior e melhor juiz de todos os tempos para presidir a sessão, que foi o Primus. Isso, que foi o Primus, que é uma entidade que é líder de Mecanos, que é o plano ordeiro e neutro, né? O plano da ordem. E ele que ia decidir o que ia rolar ali, né? E aí, bom, formou-se uma fila de anjos para acusar o Asmodeus dos diversos crimes que ele cometeu. E o Asmodeus ficou lá quietinho, né? Ele foi se representar. Bonitinho, né? De terno, todo certinho, todo ordeiro lá, já com o seu discurso já preparado, né, Cello? E os anjos estavam assim, sabe quando alguém tá nervoso? Quando você tá nervoso com alguém, aquela pessoa só tá dando aquela risadinha de canto de boca, assim, com aquela roupinha, assim, tipo, com aquele ar de superioridade? E deboche, o deboche. Com ar de debochado, exato. Era o Asmodeus, quietinho lá, se fazendo de fino, né? E os anjos todos querendo falar ao mesmo tempo. Inclusive a Zariel tava no meio, que o Cello já comentou e tudo. E eles acabaram, gente. Um queria falar mais alto do que o outro, perdendo um pouco de credibilidade com o Primus. Quem apela perde a razão. E eles estavam muito emocionados, os anjos, né? E o Asmodeus tava gelado como um pepino, tava tranquilaço, assim. Assim, e pensando o meu lado de filosofia e tal, é mais ou menos uma estratégia de filósofos que discutiam com os sofistas nas ágoras gregas, né? E a estratégia dos sofistas era: se você não necessariamente precisa estar com a verdade do seu lado, se você souber usar as ferramentas necessárias para convencer, para persuadir as outras pessoas, é isso que importa, né? O sofista importa ganhar o debate. Então a postura dos Asmodeus era mais ou menos essa, e é claro que se você consegue irritar os outros para que eles fiquem irritados e gritem, esperneiem, vamos dizer assim, você vai parecer que você tem mais razão, mesmo que você não tenha essa razão, né? Exatamente. E ele começou, então, o seu argumento, né? No calor, né? Todo mundo achando que ele ia se defender de forma agressiva, da mesma forma que os anjos estavam atacando ele. Não, ele foi calmo, tranquilo e falou o seguinte: bom, o livre-arbítrio desses imortais que foram tentados não foi violado. Eles receberam o que eles queriam em vida e pagaram, né? Vocês não queriam consequências? Eu tô dando essa consequência para eles. Que culpa eu tenho se eles são fracos, né, de mente? Vocês os criaram fracos e eu tirei proveito disso de acordo com o que está escrito no contrato que a gente assinou. Olha aqui, ele aponta para as escritas miúdas do contrato e diz: não tem nada nesse contrato aqui que me proíbe de fazer acordos bilaterais aí com esses seres mortais e oferecer coisas para eles. Eu não estou mentindo em nenhum contrato com eles, eles estão aceitando, que culpa eu tenho? E aí, bom, Primus foi convencido que, na verdade, ali se tornou um impasse. Ele ficou convencido a deixar a situação como está, basicamente. Falou assim: beleza, você volta para Bator, ninguém vai ter direito de te matar, você vai continuar, porque o seu trabalho para conter os demônios ainda é importante. É necessário. Ainda é necessário, só que eu vou ter que acreditar que você, de fato, está cumprindo esses contratos, não só com os anjos, mas com os mortais. Então eu vou esculpir um objeto de poder aqui, um artefato, que te obriga a ser leal, a ser cetro de rubi. Ordeiro. Aí ele fez, né? O Primus faz esse cetro de rubi, que é o cetro que o Asmodeus usa até hoje, que é um cetro que dá vários poderes para ele, que é um cetro muito poderoso, só que também obriga ele a cumprir contratos que ele assina. E contratos feitos em nome dele, procurações e tudo mais. Então, é uma forma do multiverso se assegurar de que Asmodeus não vai ficar poderoso o bastante para se voltar contra todo mundo, porque ele tá lá no contrato que ele tem os deveres dele, né, de conter os demônios e tudo mais. Com isso, Asmodeus voltou para Bator, né? Alguns dizem que os anjos mesmo assim apelaram e chutaram ele lá de cima, e ele caiu em Bator formando as 9 camadas, né? Enquanto ele caía, as 9 camadas do inferno, e ele acabou repousando na última camada, que é Nessus, né? No fundo ali dos 9 infernos, e das gotas de sangue dele surgiram os Pit Fiends, né? Os diabos mais poderosos lá surgiram do sangue dele. E de lá ele começou a planejar a sua tomada do multiverso, só que de forma muito mais ordeira, pragmática, passo a passo. Ele é um ser imortal, infinito, então ele tem uma paciência imortal e infinita também.
tudo que ele faz, toda a sua estratégia é plantar alguma coisa para colher daqui a milênios, né? Bem diferente dos demônios. Então ele tem várias estratégias e acabou que lá em Baator surgiu uma comunidade de novos diabos, né? Alguns nasceram do próprio sangue dele, né? Como o exemplo dos Pit Fiends. Outros eram anjos que foram lutar junto com ele, que eram da ordem lá de anjos que foram enviados para o abismo, né? Aqueles primeiros lá ficaram lá com ele. E tem também um terceiro tipo de criatura que eram os habitantes originais de Baator, porque Baator era tipo um planeta abandonado lá, que era um planeta mega hostil, que tinha umas criaturas, né, os Baatorianos, que eram meio diabólicos, assim. Então eles meio que acabaram se curvando a Asmodeus e viraram servos dele e acabaram todos sendo considerados diabos aí nessa história. Por isso que tem tanta variedade de diferenças físicas entre cada um dos diabos, que alguns vieram dos antigos Baatorianos, outros vieram de anjos corrompidos e outros vieram do sangue de Asmodeus, por aí vai. E tem mais uma forma, que é quando a pessoa vende a alma pro Asmodeus, né? Que em algum momento ali ela fez um combinado com o Asmodeus, com a alma dela em troca, ou aquela pessoa que fez atrocidades em vida e depois ela vai acabar parando lá em Baator. Ela começa, então, como ela vai lá pra Baator e ela vai se transformar num diabo em algum momento. O nível mais baixo dos diabos são os Lêmures, que ainda não tem nomes e tudo mais. Mas o interessante é falar um pouco da hierarquia do inferno. Porque você começa como um Lemuri, um diabo mais, né, uma coisa meio amorfa ali, uma massa praticamente maligna que tá ali em Baator. Que é uma bucha de canhão, né? Exato. Você é um diabo que você tem possibilidade de crescer e começar a evoluir na hierarquia do inferno, né? E aí é legal a gente começar a falar um pouquinho desses diabos. Meritocracia diabólica aí, né, dos caras. Embora a meritocracia no nosso mundo não exista, hein? É bom deixar claro aí. Já é diabólica também. Mas assim, só pra até ilustrar uma coisa que legal, que eu acho que é até interessante você pensar nisso, como às vezes é um pouco trágico até essa vida do Asmodeus, vamos dizer assim, porque ele era um anjo, né? Então um anjo que foi até criado, em algumas versões dizem que ele foi criado, na verdade, para poder conter o abismo e os demônios. Então ele foi criado para aquilo. Então ele até nem tem, como muitos anjos, né? A ideia que a gente tem do anjo, dele não ter esse livre-arbítrio. Então, na verdade, a missão de vida dele era combater o abismo e combater os demônios e destruir. Então ele vai para lá, porque essa é a missão de vida dele. E se vocês pensarem, ele se corrompe não porque ele era necessariamente mau ou egoísta ou alguma coisa assim. Ele se corrompe porque era a forma que ele via de você conseguir, dele conseguir executar a coisa pela qual ele foi criada, entendeu? Pela qual ele foi criado. E assim como os que seguiam ele. Então eles vão se corrompendo exatamente para tentar combater aquilo pro qual eles foram criados, e vão se corrompendo, e quando voltam não são mais aceitos, vamos dizer assim. Então vão continuar nessa espiral de se corromper. Mas se vocês pensarem, apesar disso tudo, de eles serem maus e etc, que a gente vê o diabo como esses seres maus, eles ainda estão executando e não podem se livrar disso, executando a missão que tinha sido dada para eles, que é a de tentar destruir o abismo. Então ver como eles ainda assim estão presos, vamos dizer, a essa missão. É quase como se eles estivessem no inferno pessoal, vamos dizer assim, deles, né? Então acho que é legal, só para ter uma noção da profundidade até dessa história, sabe? E aí só para deixar isso claro antes da gente ir para as hierarquias, que aí a gente já passou dessa parte. Maravilha. Sim, e isso que é legal, né? E que eu acho que reforça tudo aquilo que a gente começou o podcast falando, né? Não coloque diabos e demônios lutando um do lado do outro como amiguinhos, porque eles não são. Não como amiguinho, mas dá pra de repente fazer um diabo muito esperto que conseguiu uma tropa de demônios pra lutar pra ele, enganando ele, sei lá, dá pra fazer alguma coisa assim, mas como aliados, né? Você precisaria de uma excelente explicação, exatamente. Um diabo pode ter feito um contrato, alguma coisa. Precisa de uma explicação, mas aí é bom saber que você precisa ser criativo pra poder fazer. Agora a hierarquia é assim, tem 4 níveis, digamos assim, hierárquicos, né? Tem as Lêmures, que é o primeiro nível, depois tem os diabos menores, que é o segundo nível, os diabos maiores, que é o terceiro nível, e o último nível são os arquidiabos, né? Que aí entra Asmodeus, Mamon, Belzebu, entre esses diabos muito famosos aí, que são os arquidiabos, né? Os duques e duquesas dos 9 infernos. Bom, uma alma quando chega, né, nos 9
Infernos, ela chega, como a gente disse, como uma lêmure, e aí um diabo mais poderoso, né, pode sempre promover aquela alma a um patamar acima, né? Da lêmure ele vai para um diabo menor, né? E um diabo maior pode transformar um diabo menor também em outro diabo maior, e por aí vai. Tem vários subtipos, né, dentro dessas hierarquias, mas as primeiras promoções, elas normalmente são feitas por necessidade, né? Por exemplo, um diabo quer fazer uma incursão e precisa de imps, né? Que são aqueles diabretes, né? Que são mais furtivos e mais invisíveis. Ele pode pegar uma lêmure aleatória e falar, vira um imp aí que eu tô precisando. Aí pronto, o bicho na sorte ganhou uma promoção ali e vai dali em diante ser uma coisinha pouco menos patética do que uma lêmure. E aí, como um imp, se ele fizer a missão dele bem feita, digamos assim, aí ele pode ser reconhecido e passar a ser uma outra criatura, por exemplo, um demônio barbado, aliás... Demônio não, diabo. Um diabo, ele pode virar um diabo barbado, uma coisa assim, uma versão melhorada, né, do diabo. E aí em diante é mais por isso, né, essa politicagem, né, como se fosse uma empresa, tá, gente? Você pode ser promovido por ter feito um bom trabalho, mas não adianta nada você fazer um bom trabalho se você não tiver boas relações. É tipo uma grande corporação isso, ali. E é muito interessante ver também isso, que é quando eles são promovidos, eles viram um outro diabo, eles mudam a forma, ganham poderes novos e tal, então isso é interessante também de ter em mente, né? Exatamente, eles passam por uma metamorfose dolorosa, bizarra, e se transformam num novo tipo, e assim, aí eles têm que, né, ser inteligentes, né, de você se promover muito bem, mostrar os seus feitos, ou tentar roubar os feitos dos outros, mas de acordo com a lei, né, de forma leal, e tentar ir se promovendo. Só que assim, os diabos, quanto mais poderosos eles ficam, menos propensos eles estão a promover alguém ao mesmo nível deles, justamente para não terem concorrência a alguém tão poderoso quanto eles. Então, se algum diabo começa a se destacar demais e que chamar muita atenção, pode ser que um diabo acima dele, que esteja vacilando, que esteja em baixa com as Asmodeus, comece a achar mais fácil puxar o tapete desse cara do que fazer algo prestativo para Asmodeus, entendeu? Então tem muita enganação, politicagem corporativa, como se fosse realmente uma OCP, lembra da OCP? Aquela do Robocop, aquela corporação que tá um puxando o tapete do outro. E assim, não é muito diferente até, se você pensar essa relação, infelizmente, não é muito diferente até do mundo real aí, porque, por exemplo, enquanto você tava falando isso, tem um livro que agora eu não lembro o número, acho que é 48 Leis de Poder, alguma coisa assim, que é um livro até muito citado e etc. E uma das leis que ele coloca é exatamente essa, de que você pode se destacar, você tem que ter um mentor, alguma coisa assim, mas não muito, porque se aquela pessoa, aquele mentor se sentir ameaçado, ele vai prejudicar às vezes a sua evolução, e parece assim meio, não, as pessoas não fazem isso, mas é um livro que é muito usado exatamente nesse meio de corporação e etc, porque infelizmente em muitos meios profissionais e etc, infelizmente é assim, é uma coisa triste que você lê no livro que é assim, mas acontece muito, não em todos, é óbvio, mas acontece muito, e no fundo o D&D meio que roubou essa estrutura e botou ampliada, vamos dizer assim, né? Dentro do mundo dos diabos, ele pega isso que já acontece em muitas corporações e empresas, etc, e amplia, vamos dizer assim, o lado mais maligno também, né? Exato, principalmente destacando os erros e as fraquezas do outro, né? Você sobe em cima do outro diabo, mostrando que você é mais forte, que você conseguiu arrecadar mais almas, faz ali todo o seu lobby para conseguir ali convencer e ir crescendo e subindo de patente. E ao mesmo tempo você tem que ser meio que bajular o cara que é superior a você, que pode subir você, fazer não parecer ser tão ameaçador para ele, porque aí ele fala, de repente eu subo ele aqui que não vai ter problema, mas aí depois você vai lá e passa a perna nele também e tal. Tanto é que o livro que eu citei, ele geralmente é muito criticado exatamente, porque dizem que é uma coisa meio má, mas ao mesmo tempo que o autor fala, olha, não é que eu concorde, mas é porque é assim, as estruturas de muitas empresas as estruturas humanas às vezes são assim, no caso o D&D aí, com os diabos, está ampliando esse lado meio maligno que existe em algumas dessas relações de corporação, relações humanas até também, porque o livro é mais sobre as relações humanas, isso infelizmente acontece, a gente tentando ser assim, mas tem muita gente que é assim, infelizmente, né? E é importante dizer que também o rebaixamento de tipos de diabo é também uma forma de punição que existe,
limite, né? Um diabo maior pode fazer um diabo que tá ali subindo nos rankings voltar a ser uma Lemuri, né? Como uma punição por uma desobediência. Então, se o cara der um passo muito além do que, né? Você tentar passar ali, cortar um caminho e subir muito rápido, né? E irritar alguém, pô, você pode voltar pra estaca zero, né? Exato. É uma coisa muito comum de acontecer. E o próprio Asmodeus, ele não é muito de rebaixar, mas ele é de punir também os outros arquidiabos com maldições que ele também faz. Por exemplo, fizeram uma conspiração para derrubar ele uma vez e ele descobriu antes. E mais assustador que em vez dele destruir os conspiradores, ele deixou os caras no mesmo cargo, só que ele fez mudanças, né? Ele transformou, por exemplo, o Beelzebub numa lesma gigante. Horrível. Que assim, para ele matar não é interessante. Ele quer passar que o bicho passe a eternidade agonizando, entendeu? Então ele transformou o Beelzebub numa lesma grotesca gigante. Ele fez Mamon, que é um outro diabo, arquidiabo, não poder mais negociar almas. Por isso que Mamon é o único que negocia ouro, dinheiro mesmo. Que ele não tem mais como negociar almas, porque ele foi banido. Não, até porque aquilo que é aquela coisa, né? Como a gente tá falando que esse mundo é exagerado, exacerbado dessas leis de poder e não sei o que. Então você tem que bajular um cara ao mesmo tempo que você passa a perna no outro, ao mesmo tempo que você não faz isso, faz aquilo. Mal ou bem a postura do Asmodeus é qual? Pô, não adianta nada eu matar esse arquidiabo agora, porque aí outro vai subir e ascender ao poder dele e vai causar o mesmo problema. Então é melhor eu punir de um jeito que eu controlo eles agora aqui, do que surgir um novo que vai ter mais capacidade de repente de me derrotar, entendeu? É o diabo que você conhece. Eu já conheço o meu inimigo, deixei ele bem pertinho aqui de mim. É o melhor inimigo que eu já conheço, exatamente. The devil you know, né? É a frase em inglês que usam bastante. E tem uma coisa interessante também, que tem juramentos de lealdade, que também funcionam da seguinte forma. Se você é jurado de lealdade de um diabo de outra, digamos assim, de outra parte ali da corporação, né? De outro segmento, não pode te rebaixar, entendeu? O único diabo que pode rebaixar qualquer um a qualquer momento é Asmodeus. Mas se o cara, por exemplo, pisou no calo de alguém, essa pessoa vai ter que falar com o chefe dela, pro chefe dela rebaixar ele, entendeu? Não dá pra... Mesmo ele sendo um diabo superior, ele não vai ter essa liberdade. Ele pode até tentar, isso pode dar um caô gigante, uma crise entre os diretores ali da empresa. Mas normalmente não, você não consegue rebaixar um diabo se ele não for um diabo que jurou lealdade a você, entendeu? Então, isso é até voltando com essa comparação que a gente tá fazendo, né, com uma corporação, alguma empresa, é mais ou menos isso. Você vê que tem toda uma burocracia, como você teria numa empresa pra você poder fazer as coisas, e essas divisões em repartições e não sei o que. Então é como se você não faz parte da repartição daquele cara, o máximo que você tem que fazer é ir lá falar com o chefe daquela repartição pra ver se ele faz alguma coisa, porque você não pode fazer, porque aquele cara não faz parte da sua repartição. Então é bem essa estrutura bem burocrática mesmo, é uma coisa bem burocrática, essa estrutura dos diabos ali, né? A burocracia também no lado mais maligno possível dela também. Exatamente. E temos as 9 camadas, né? Cada camada é governada aí por um arquiduque ou arquiduquesa. Vale a pena falar um pouquinho deles, Lina, você acha? Pode, vamos lá. Vamos lá, então tá bom. Bom, começando Avernus, né? Avernus é a primeira camada dos 9 infernos e ela faz fronteira com o abismo, né? Porque por lá passa o rio Stygia, né? E o rio Stygia é aquele rio de sangue que conecta todos os planos inferiores. Então, diversas embarcações de demônios vêm nadando, né? Ou vêm subindo o rio e desembocam ali em Avernus, onde tem batalhas quase constantemente. E quem é chefe ali é a própria Zariel, que a gente citou, que é essa ex-anja aí transformada em diaba, que é uma espécie de tenente ali do Asmodeus, que cuida dessas tropas que fazem essa primeira contenção, né, ou avanços, né, contra os demônios. Lá também é onde está Tiamat, a rainha dos dragões malignos, está num cantinho de Avernus, e ela é uma dor de cabeça para Zariel, porque ela tá lá meio que como convidada, ela não é um diabo, né, ela é um dragão, na verdade é quase um semideus, né, ela é um semideus dos dragões. É uma divindade menor, né, que eles falam. Uma divindade menor, exatamente. Isso. E ela tá ali, meio que foi banida por Bahamut, né? Uma coisa assim. E foi meio que acolhida por Asmodeus para ser mesmo uma pedra no sapato de quem estiver ali. Para ser sempre uma ameaça à liderança de quem tá ali, sabe? Então tem até algumas aventuras em que Zariel meio que ajuda o culto do dragão no plano material para eles conjurarem Tiamat, para sair de lá. Pra tirar ela de lá, né? Pra tirar ela de lá. Então tem um pouco dessa dinâmica aí também, que é bem legal. Tem a segunda camada, que é Dis,
né? Que é meio que um encurtamento do nome, né? Do seu arquiduque, Díspater, que é um arquiduque muito bonito, Cello. Ele costuma encantar, né? As suas vítimas com a sua beleza, com o seu carisma, com o seu charme, com a sua lábia. E essa camada do inferno aí é um labirinto cheio de ravinas, montanhas, ferro, minério. Ele tem lá o seu trono no coração da cidade de ferro, a metrópole. Essa cidade é basicamente o coração, sabe Coruscant de Star Wars? É o Coruscant dos Nove Infernos, né? O Coruscant, eu não sei como é que fala. Coruscant, Coruscant. Essa cidade é basicamente Coruscant, né? De Star Wars, só que versão Nove Infernos. Uma metrópole gigante, cheio de bazar, cheio de mercados, assim, onde se vende tudo quanto as coisas que qualquer um do multiverso precisaria, né? E recebe muitos visitantes extraplanares, né? Até gente que não é ínfero, não é diabo, vai lá ver se encontra algum item que ele precisa, né? Alguma coisa assim. E o Díspater, ele é um cara que ele é pró-mercado, né? Então ele não deixa ter muita hostilidade contra esses visitantes, entendeu? Ele deixa, de certa forma, um lugar um pouco mais seguro do que nos outros Nove Infernos. Exato. Para que aconteça, né, essas negociações aí. Ele é um dos arquidiabos mais leais a Asmodeus, né? Então ali ele trabalha muito para conseguir aumentar cada vez mais esse exército aí de diabos para Asmodeus. E ele costuma, como o Cello comentou, receber muitas visitas, né, de criaturas interessantes no multiverso, bruxas, principalmente bruxas da noite. Cuidado, os diabos devem tomar muito cuidado com as bruxas da noite, porque elas costumam anotar nos seus caderninhos nomes dos diabos. Depois a gente vai falar sobre um pouquinho os nomes dos diabos em segredo. Tem Rakshasas, Cello. Rakshasas, vídeo daqui a pouquinho no canal. Íncubos, súcubos, muitos outros diabos ali nessa negociata louca, nessa cidade aí um pouco mais tranquilo, nessa camada um pouco mais tranquila aí dos Nove Infernos. Bom, depois tem a terceira camada, que é Minauros, que é um pântano fétido gigante, com uma cidade meio arruinada no meio, onde habita o Arquiduque Mamon, que é aquele que a gente falou que ele pode fazer trocas em dinheiro mais frequentemente do que por almas, por causa de uma maldição, né, que Asmodeus rogou nele. Eu não sei se isso continua na atual edição, ou se ele já se livrou. Já mudaram, né? Não sei também, isso eu não sei. Mas, de qualquer forma, ele ainda é associado a pessoas que fazem pactos por dinheiro, entendeu? Ele ainda é associado em tentar as pessoas com dinheiro. Então, aquele comerciante ganancioso, ou um rei que precisa de um empréstimo para retomar o reino dele, pode fazer um pacto com um dos agentes de Mamon ou com o próprio Mamon em si. E ele é um lagartão gigante. Ele foi transformado num lagartão gigante por Asmodeus, porque ele também participou daquela tentativa aquela conspiração que tinha uma tentativa de remover o Asmodeus. Então ele tá dessa forma aí até hoje, como uma serpente ou um lagartão gordão gigante. Bom, então a gente está indo para a quarta camada dos Nove Infernos, que é Phlegetus. Phlegetus tem uma paisagem totalmente ardente, gente. São mares e mares de magma, furacões, aquele bafo, aquela sensação de falta de ar, sabe? Você tá no inferno mesmo. Ali você percebe que você tá no inferno, né? E ali tem uma fortaleza lá no centro de Phlegetus, de obsidiana e de vidro negro, onde vive Belial e Fierna, que é a filha dele. Ou Belial, né? Eu acho que é a tradução. Belial. O Belial, ele tem um relacionamento com Fierna, e Fierna é a filha, né, de Asmodeus. Então rola uma família ali no meio, né? Uma família muito unida. Uma família muito unida. E o Belial, o Belial é bem assim, aquele cara nobre, da nobreza mesmo, e ele se preocupa com a estrutura dos Nove Infernos, ele se assegura dos contratos, né, que os contratos estão seguidos. Sabe aquele genro que parece perfeito até demais, assim? E então o Asmodeus tem um puta pé atrás com ele, justamente porque ele nunca cometeu um erro até agora. Então provavelmente o plano dele é asqueroso, sabe? Uma coisa assim. Mas é aquilo, de acordo com as leis de poder lá que eu falei, o que o Asmodeus já tá pensando? Se aquele cara tá parecendo tão inofensivo e tão confiável pra mim, é porque ele deve estar arrumando alguma coisa, porque esse é o jeito que você usa pra enganar os outros e passar a perna neles depois. Então o cara que é o mais especialista nisso, que é o Asmodeus, já consegue ver de repente
repente através disso, né? Tipo, Aham. esse cara tá se fazendo de confiável e de não perigoso, exatamente isso faz dele provavelmente, então, o mais perigoso. Essa é que a cabeça do cara manipulador já fica dando mole, né? E no lore, ele participou daquela conspiração, né, com Beelzebub, com Moloch, o Mamon, né, com essa galera, mas ele ficou na surdina, ele não foi percebido ou não, ou provavelmente, né, o Asmodeus sabe que ele participou e tá fingindo que não sabe para ver se ele consegue descobrir, né, mais alguma coisa sobre ele, pegar ele de calça curta uma hora dessa. É aquilo, né, são os jogos dentro dos jogos, dos jogos, cada um tá fazendo um jogo, mas o outro já tá fazendo o jogo em cima desse jogo, aí depois o outro de repente tá fazendo o jogo em cima do jogo do cara, então aquela coisa complexa. E é engraçado que o Belial ele é tido como o diabo dos advogados. Digamos que tem um advogado do diabo e tem ele que é o diabo dos advogados. Ele é cultuado por filósofos, assim, que fazem barganhas sombrias e também por pessoas ligadas, né, à lei, né, a descobrir o fundamento básico das leis e tudo mais. Eles fazem ofertas, né, pro Belial para tentar ganhar alguma vantagem ou conseguir algum argumento, porque o forte do Belial é esse, a pessoa pedir argumentos para ganhar uma discussão e ele entrega, entendeu? É isso que ele oferece em troca muitas vezes. E Fierna é uma mestre manipuladora, né? Filha do homem, né? Peraí, Fierna, eu tô confundindo com Glásia. A Fierna é filha do próprio Belial, tá, gente? Mas ela é uma mestre manipuladora que faz nessas seduções para conseguir o que quer, mas a Glásia, que é a filha do Asmodeus, ela tá ligada a outro Lorde Demônio, né? Em outra camada que a gente vai ver mais pra frente. Então a musiquinha que eu cantei aí da Grande Família é pra frente. Tá, não, mas ainda mais vale também. Porque a relação dos dois ali é meio estranha. Não, sim, mas é só pra deixar claro que aí a filha dos Asmodeus tá mais pra frente. Essa aí é a relação do Belial com a própria filha dele aí. Bom, e na quinta camada, então, a gente tem um reino congelante, né? Exatamente ao contrário do que a gente acabou de ver, que era aquele bafo de fogo. Agora a gente tem Stygia, que são mares e mares de gelo. E lá, nas profundezas do gelo, vive preso Levistus, que foi aí um dos arquidiabos que traiu Asmodeus e pela sua traição, ele foi punido, né? E foi enterrado ali no gelo, né? Mas ele ainda assim consegue comandar os seus fiéis diabos aí pelos 9 infernos e também pelo plano material. Stygia também é o lar de um governante que meio que entrou para ficar no lugar de Levistus, que foi Gerion. Gerion era um dos arquidiabos aí mais fiéis, né? A Asmodeus. Mas aconteceu alguma coisa que a gente não entende muito bem o que, talvez uma brincadeira de Asmodeus aí controlando, né, a cabeça de Gerion, já que ele sabia que Gerion era muito fiel a ele, né, e sabia que se ele perdesse esse cargo, acabei de ganhar o cargo de Stygia, vou comandar essa camada aqui dos 9 infernos e de repente ele perde essa camada, ele praticamente enlouqueceu, ele quer mostrar aí para Asmodeus que ele merece uma camada dos 9 infernos e aí ele começou a fazer diversas missões que talvez outros arquidiabos não fariam, porque não precisam, né? Já tá tudo certo, já tem sua camada e tudo mais. E ele quer reconquistar aí o poder dessa camada. Muita gente fica aí pensando quais são os planos de Asmodeus para Gerion. Bom, e o próximo é o reino de Malboge, né? A camada de Malboge é uma espécie de floresta ou jardim meio corrompido, né? Imagine tipo uma versão mais sinistra do Avatar, sabe? O planeta Pandora. Imagina um Pandora, a versão evil, assim. Lá era um lugar que era governado por uma hag, né? Por uma bruxa, a condessa. Só que aí surgiu Glásia. Essa sim, Glásia, que é filha de Asmodeus. E só pra deixar claro que a Glásia é a filha dos Asmodeus, quando a gente falou lá que eles acabaram depois lembrando que tava confundindo, a Fierna era filha do próprio Belial. E eles têm sua relação complicada também, mas enfim. Exatamente. E ela acabou virando a arquidiaba aqui, e ela é bem poderosa, porque Asmodeus tem um pouco de Deus dentro dele, né? E ela, então, seria uma filha de um Deus menor ou algo assim. Ela é um pouco mais poderosa que os outros arquidiabos, mas ela é difícil de entender quais são os objetivos dela. É uma das mais imprevisíveis arquidiabas. Mas, assim, Malboge não é um
uma camada muito importante dos 9 infernos. É a menor camada, a que tem menos arquidiabos e a que tem menos influência na sociedade dos arquidiabos, sim. Mas assim, quando a pessoa fica quieta demais, é que ela tá aprontando alguma coisa, né? Pois é. Bom, e a 7ª camada dos 9 infernos é Maladomini, o lar de Beelzebu. Olha aí, famoso Beelzebu aí, galera. É ele mesmo. Um deserto, gente. Imagina cidades mortas, aquela paisagem desolada, sabe? Aquela coisa de moscas voando pra tudo quanto é lado, aqueles enxames e tudo mais. Estamos passando por Maladomini, né? Beelzebu é conhecido como o Senhor das Moscas. E ele foi, sim, como o Cello já comentou, um dos arquidiabos punidos por Asmodeus, porque Beelzebu é muito, talvez, inocente por tentar ficar traindo Asmodeus diversas vezes seguidas e todas as tentativas dele foram simplesmente horríveis. Ele falhou em todas elas. Beelzebu é brasileiro, ele não desiste nunca ali. Uma hora vai dar certo. Eu acho, sabe o que acontece? Às vezes eu acho que as modelos ficam entediadas, às vezes, e ele dá uma brecha pro Beelzebu achar que dá pra passar a perna nele, só pra pegar ele e dar mais uma É a diversão do cara, tá ligado? A diversão do cara é pegar ele no pulo, né? Exato. E aí, gente, ele acabou sendo transformado, então a parte de baixo dele, né, os membros inferiores dele meio que se tornaram meio uma lesma, assim, gigante, né? Então ele meio que fica preso ali no plano dele. E ele sempre traz consequências calamitosas para todo mundo que faz algum pacto com ele. Então, talvez por isso Asmodeus ainda mantenha ali, né? Ele acha que ele é vamos dizer assim, Beelzebu tem personalidade e Asmodeus meio que se diverte um pouco com isso. Pois é. Bom, a 8ª camada é Cânia, que também é um lugar sinistro de fogo e lava e tudo mais. E lá quem manda é o arquiduque Mefistófeles, que é talvez o maior rival de Asmodeus, talvez o cara mais próximo de um dia conseguir destronar Asmodeus. Com a ajuda de Beelzebu, claramente. Vai ser com a ajuda. Mas o Mefistófeles, ele é um jogador de pôquer nato, ele tá com as cartas próximo do peito ali, então ele não dá brecha para Asmodeus acusar ele de conspirações, nem nada. Ele sempre tá nos bastidores das articulações aí e ele se prova leal aos Asmodeus toda vez, né? Mas sabe aquela guerra fria entre os dois? Eles sabem que esse cara tá ficando influente demais e que um dia ele vai ser um perigo, mas ao mesmo tempo ele é mega útil para várias coisas. Então eu não sei se eu devo ou não. Então, com certeza, se algum dia Asmodeus for derrubado, com certeza vai ser alguém que fez algum acordo com Mefistófeles para que isso acontecesse. E dizem até que talvez Mefistófeles já tenha até tentado conversar com alguns anjos mais revoltados, né, com a situação, que querem se vingar de Asmodeus, e já negociou até algumas coisas assim, com alguns anjos que caíram nessa tentação dele para fazer um cerco maior a Asmodeus para derrubá-lo, né? Então ele consegue navegar por várias áreas aí do multiverso para conseguir o que ele quer, mas até hoje ele não foi descoberto. Esse sim consegue agir em segredo e esse é o grande perigo aí pro Asmodeus. Se você vê, é engraçado, interessante, né, como as relações às vezes se repetem, porque a relação dele é parecida com a relação que os próprios anjos têm com Asmodeus. Já a gente não pode se livrar dos diabos e deles ali, porque eles precisam fazer o trabalho com o demônio. Ali é mais ou menos a mesma coisa, né, como ele faz muitas coisas que são boas, mesmo que você tenha uma certa desconfiança sobre aquela lealdade, eu não posso me livrar do cara também, entendeu? Então você, ao mesmo tempo que teme, você não pode se livrar dele. Então é mais ou menos a mesma relação que o Asmodeus mantém com os anjos também, né? Exatamente. Bom, e a última camada é Nessus, lar de Asmodeus. Nessus é a cidade, é a camada dos poços negros, né? Daqueles poços sem fim, onde em uma dessas fendas existe a cidade de Malshin. Essa cidade aí, ela parece uma gigantesca estalagmite, é difícil falar o nome, mas é uma gigantesca estalagmite toda contorcida ali, onde nas suas profundezas tem uma prisão que Asmodeus guarda todas as almas que ele já aprisionou. É o cofre do Asmodeus ali. Exato. E é o lugar onde ele habita, né? Tem uma fortaleza do Asmodeus lá. E é para lá que a Zariel foi quando ela ainda era uma anja. E ela foi
sendo corrompida, ela foi mega ferida em combate, né, com os diabos, quando ela veio, né, pros 9 infernos, e os diabos queriam matar ela, afinal de contas era uma anja vindo pra cá pra derrubar os diabos, né, mas o Asmodeus não deixou, ele protegeu ela e falou assim, não, ela é fabulosa demais, ela é forte demais pra desperdiçar dessa forma, vamos curá-la, e ele levou ela até Nessus, né, essa camada aí, onde ele curou ela de todos os seus ferimentos e transformou ela na arquiduquesa de Avernus. Então, é o cara que reconheceu um adversário forte e deu a ele, digamos um novo assim, propósito. Isso, um novo propósito e de uma certa forma conseguiu controlar ela em vez de destruí-la, né? É, aquela coisa que, né, tá sempre jogando um xadrez em 4T dele lá, de boa, sempre na frente dos outros, é por aí, né? Exatamente. E é isso, são as 9 camadas aí, de forma bem resumida, né? A gente tem uma série de vídeos de planos, se você quiser ver no nosso canal, que a gente vai um pouco mais a fundo sobre cada uma. Mas, basicamente, o que você precisa saber é que é uma mega estrutura burocrática e misturado com uma corte de nobreza, né? Que funciona lá. Então, você tem liberdade, você não precisa pegar nada canônico e seguir. Você tem liberdade para criar a conspiração que você quiser lá, porque, com certeza, é um lugar infinito onde muitas das coisas que você imaginou realmente já aconteceram e vão se repetir. E uma coisa importante que eu acho da questão dos diabos e do inferno de Bator é o seguinte, é praticamente infinito o tamanho do exército que eles podem criar, né? Porque enquanto existe alma no multiverso para ser corrompida, existe matéria-prima para eles trabalharem. Só que eles produzem diabos de uma forma mais devagar do que o abismo produz demônios. Sim. Sim. Até por essa questão que a gente falou da burocracia. Ele é todo burocrático e tal, e o abismo é caótico. Vai cuspindo, sai cuspindo coisa e que se dane, entendeu? Exatamente. Mas eu acho que eles se tornam, talvez, não é tão rápido, mas eles são muito ameaçadores nesse sentido, porque como eles são estratégicos, né? Eles conseguem agir de forma mais planejada. Eles são mais inteligentes que os demônios. Eles pensam pra frente, né? O demônio é mais completamente passional. Até isso é uma coisa interessante, embora a gente esteja falando de diabo, mas se eu for usar os demônios na aventura de vocês, é que eles são extremamente passionais. Então vamos dizer que um chegou no plano material. Ele não vai se esconder e tramar, e de repente com o diabo seria assim, chegou no plano material, ele vai se fingir de repente de um velhinho fraco, ou uma jovem mais fraquinha e tal, para não chamar muita atenção, aí vai se esconder numa cidade, e vai começar a fazer aliados e tramar, e vai começar a fazer um negócio no submundo, ou então manipular um nobre, manipular um rei, alguma coisa assim, vai ser um negócio devagar. O demônio não, se ele subiu pro plano material, ele vai sair destruindo tudo que ele vê pela frente, porque eles são mais passionais e eles normalmente não planejam. Então, apesar de sair um monte, os outros no planejamento, às vezes conseguem ser mais perigosos e mais efetivos, só que ao mesmo tempo, por isso que nunca acaba a guerra também, né? Tem aquele problema, eles são mais perigosos e mais efetivos, mas não para de sair demônio, não sei o quê, então é muito difícil de você conter, por mais que você seja organizado, né? Fica esse impasse eterno. E você deu uma adiantada bem legal num assunto que é como que eles agem no plano material, né? Com essa manipulação. Tem que lembrar também que eles criam cultos, né? E os cultos fazem porque, assim, teoricamente, os planos inferiores são prisões de onde esses diabos e demônios não conseguem sair. Isso foi um esquema do multiverso desde a origem deles, quando os anjos expulsaram as criaturas do plano material, eles meio que selaram, né, os 9 infernos e selaram o abismo. Mas se partir da iniciativa de um mortal no plano material trazer um diabo ou um demônio para lá, ele consegue abrir portais antigos fechados, romper esses selos e por aí vai. E, ao mesmo tempo, os diabos conseguem meio que sussurrar na cabeça das pessoas, mesmo à distância, né? Principalmente os mais poderosos, e tentar elas a trazerem eles para esse mundo. E aí esses cultos meio que trabalham por eles, já que eles não podem estar lá fisicamente, esses cultos trabalham ou às vezes para trazer ele fisicamente para lá, ou para juntar novas pessoas, para pessoas assinarem contratos com ele para trazer almas para lá. Então ele terceiriza muito o trabalho dele no plano material para esses cultistas malucos aí, que tem muito a ganhar, né? Às vezes com um acordo com ele, às vezes eles nem são tão malucos assim, são só gananciosos
demais e estão lá servindo esse arquiduque para conseguir ter uma espécie daquela sociedade secreta que se ajuda, né, que a pessoa às vezes está mal na vida e começa a melhorar muito, ganhar dinheiro, ganhar ouro, ganhar prestígio, só que nos bastidores lá, toda noite ele vai lá e se apresenta no culto. Ele tem tipo uma vida secreta em que ele vai nesse culto sinistro aí e meio que todo mundo ali sabe os podres um do outro para ninguém nunca sair. E em geral também é interessante saber que é mais fácil desses diabos menores, né, atravessarem, etc. Os maiores, os arquiduques, etc. já é mais complicado. Até o que você falou da Zariel, dela dar esse apoio e mandar seus asseclas, etc. para tentar ajudar às vezes até o culto do dragão, porque para tirar a Tiamat dali é complicado, mas se a gente de repente dá uma ajudinha, a gente consegue fazer eles abrirem o portal para abrir o portal e ela sair daqui, entendeu? Mas uma coisa interessante que eu acho é que você consegue utilizar diabos nas suas campanhas, assim, em diversos níveis. Justamente como você tem essas hierarquias, e aí isso quer dizer do mais fraco para o mais forte, numa batalha, numa campanha, você consegue explorar isso durante a sua campanha, durante toda uma campanha. Você vai colocando diabos mais fracos, depois você vai aumentando. Os próprios cultistas deles também, né? Os cultistas, os inimigos. Tem outra forma deles influenciarem o plano material, é se eles forem conjurados por um mago, né? Porque às vezes eles são fonte de poder e um mago mais, assim, ganancioso pode descobrir, por exemplo, o nome verdadeiro de um diabo ou de um demônio. Tá? Que isso aí é o que a Alina falou lá no começo. Exatamente. Teoricamente, se você souber o nome verdadeiro dessa criatura, você consegue controlá-la. Então, se ele achar um escrito antigo que revele esse nome e conseguir conjurar, ele pode fazer com que esse diabo cumpra ordens dele e aí vai ser um aliado gigante. E o diabo realmente é obrigado, e o demônio também, tá? Demônios também tem essa fraqueza. Ele é obrigado a seguir, só que eles vão seguir os comandos desse mago de formas diferentes. Um demônio que é conjurado assim e obrigado a cumprir ordens, ele vai fazer torcendo o nariz com raiva do cara que está obrigando ele a trabalhar e vai tentar causar o máximo de destruição nas missões em que ele é enviado para pelo menos sanar essa frustração dele. Já o diabo, ele pode se comunicar de várias formas diferentes com o mago que conjurou ele. Ele pode até fingir que é um amigão, cara. Fala, pô, que bom que você me tirou dos 9 infernos, vamos ser colega, vamos ser amigo. E aos poucos vai conquistando um lugar cada vez maior na vida daquela pessoa. Vai ganhando a confiança, né? Ganhando do mago, a confiança, né? Exatamente. Até o dia que ele puder realmente puxar o tapete do cara de uma forma, assim, dentro das 4 linhas, aí, de uma forma leal, fazer o cara se dar mal de alguma forma ou outra e ele virar a carta, né? Virar a mesa e conseguir ele controlar o cara, mesmo o cara sabendo o nome dele. Então tem essa coisa dos nomes serem secretos, mas existem escrituras antigas com vários nomes anotados que estão espalhados pelo multiverso, que dão um belo item mágico para o seu grupo encontrar numa biblioteca antiga. Quem sabe uns nomes reais aí de diabos e demônios e cultistas que querem recuperar esse livro para queimá-lo, para que esses nomes ficassem no esquecimento, para ninguém manipular, ou querem convocar os mestres pelos nomes verdadeiros. Enfim, tem várias formas, né, de você colocar isso. É exatamente isso que eu estava pensando, né? Uma forma, de repente, de você conseguir esses pergaminhos, essas escrituras, é através de uma bruxa da noite, que são geralmente as que têm esses pergaminhos e escrevem esses livros. Então, de repente, o seu grupo pode ter uma missão que tem que invadir um lar de uma bruxa da noite para conseguir uns pergaminhos desses, e aí pode ser que eles não saibam o que são esses pergaminhos, e depois tem um plot twist aí, eles descobrem que são desses diabos todos, ou de Ogolofs também, que as bruxas da noite costumam escrever, e aí o grupo decide, entendeu? Vamos tentar derrotar esses diabos para diminuir essas criaturas do multiverso e tudo mais. É bem interessante. Ou vamos usar esses diabos se for um grupo mais caótico ou maligno. Pode ser caótico bom, pode achar que vou usar eles pra fazer o bem, tipo o Boromir lá com o anel. Vou usar eles pra fazer o bem, mas aí mal sabem eles que é meio complicado o negócio. É um jeito também pra quem quiser aquilo que a gente tinha falado de alguém que tenha diabos e demônios lutando juntos. Uma coisa que pode ser interessante, às vezes uma ideia que eu tive, tipo um vilão, né? Assim, a Senhora dos Nomes ou o Senhor dos Nomes. Esse é alguém que coletou um monte de nomes, pode até ser uma bruxa da noite, de demônios
demônios e de diabos e que usa esses nomes para poder fazer as suas coisas por aí. E é até interessante que aí você pode trabalhar com isso, do tipo, até uma coisa meio buddy cop, né? Você tem um diabo e um demônio que tem que fazer uma missão e um quer destruir tudo de um jeito bizarro e o diabo quer fazer tudo mais certinho. Seria também uma coisa interessante para você explorar como um NPC. Às vezes até uma ideia de vilão, essa coisa de Senhor dos Nomes, Senhora dos Nomes e tal. Porque eu tive uma ideia agora, aqui do nada, acho que poderia ser interessante. Eu achei legal o nome. Legal. E é uma forma de você estaria usando diabos e demônios juntos, se você quiser. Mas aí é entender até essa forma deles agirem que o Thiago falou, que aí se eles vierem juntos, os demônios vão estar querendo fazer, mas destruindo o máximo possível, e os outros vão estar querendo fazer da forma mais ordeira possível a missão, né? Lembrando que, né, por exemplo, um diabo tá aqui no plano material lutando com a gente consegue derrotar esse diabo no plano material, ele vai acabar voltando, a alma dele volta lá pros 9 infernos de Bator, e ele não é destruído totalmente. A única forma de você destruir um diabo totalmente é nos 9 infernos. Aí ele não volta mais. E na verdade, se você destruiu ele aqui, ele pode estar pau da vida com você, que isso acontece com os demônios também, se eu não me engano, são destruídos, voltam pro abismo. Então, no geral, eles vão voltar pé da vida com você. Então, quer dizer, vocês podem esperar que o demônio, como é menos sutil, se ele conseguir voltar, ele vai vir direto pra te descer um sarrafo lá. Mas o diabo, talvez não. Talvez o diabo volte, por exemplo, um Rakshasa, às vezes da vida, que ainda é bem poderoso, etc. De repente ele pode voltar e demorar um bom tempo, um longo tempo, porque eles são imortais tramando como é que ele vai fazer para se vingar de você. Então, às vezes, pode ser algo que vá marcar aí o grupo, e pode ser até uma missão. Eles podem encontrar um nobre, às vezes, bem rico, poderoso, alguma coisa assim, que fala que, ele matou um diabo quando era jovem, tem medo desse diabo se vingar dele, e manda o grupo atrás desse diabo, provavelmente na primeira camada ali, na nona camada, né? Porque descer muito já fica mais complicado, mas aí manda o grupo atrás desse diabo, às vezes, para salvar esse nobre, entendeu? Eu até ia brincar que vocês falaram da prisão do Asmodeus, falei claramente, essa prisão é onde você manda para a primeira aventura de um grupo de nível 1, né? Você manda para lá, né? Sim, com certeza. Mas olha, eu vou te dizer que fazer essa eu acho muito, mas muito legal quando você sai do plano material e começa a viajar com o seu grupo pelos outros planos e vai me parar nos 9 infernos, qualquer um dos outros planos. É tão legal, a experiência é diferente, sabe? Parece que a sua imaginação muda, assim, a sua cabeça fica diferente. Nossa, eu já me diverti muito. E é muito assustador saber que você tá nos 9 infernos. Mesmo que seja na primeira camada. Que seria a nona, na verdade. A primeira é a nona. Eu também ia falar assim, depois tem que lembrar que é a nona. E não, é legal. Até eu acho que, se eu não me engano, né? Eu não joguei ainda, falam que é muito boa a aventura do D&D 5.0, que é Descent to Avernus, né? Que eu não sei como eles traduziram. É Baldur's Gate, descida a Avernus. Com Azariel. Ela é basicamente baseada nisso, dessa aventura entre os planos aí, pelos planos e tal. E dizem, eu não joguei ainda, eu quero jogar. Vou ver se eu compro até a versão bonitinha, com mapas, com tudo direitinho, para poder jogar, que dizem que é muito boa. Então, às vezes, quem gostou desse papo e quer explorar isso, mas fica meio com receio de como é que eu vou criar, você pode pegar esse livro, que além de ser uma aventura muito legal, você vai aprender mais sobre isso também conforme você joga, né? Então é uma boa dica aí pro pessoal também. É muito legal que essa aventura, ela tem umas ilustrações do Cláudio Pozas. E já tem em português, né? Nem todas têm em português, essa já tem em português. Né? Já tem em português. E tem uns vitrais, que o Cláudio Pozas é um ilustrador brasileiro conceituadíssimo, né? E ele tem umas ilustrações de uns vitrais que ele fez da história da queda da Azariel. Então, cada vitral vai mostrando uma cena da corrupção dela. É tão legal, gente. Deve ser mesmo. Vale a pena vocês darem uma olhada nessas artes, que são muito caprichadas. Mas isso é o quê? Tem pra olhar na internet mesmo? Você tá falando ou é no livro? É na própria aventura. É a arte da aventura. E eu vou procurar. Como já tem em português, eu vou ver. Se eu encontrar o link, eu também já deixo nas anotações aí, na descrição, o link pro livro, pra quem quiser jogar a aventura e tal, pode pegar também. Se tiver na Amazon, ainda boto o link no meu link, que aí ajuda um pouco também. Pra quem comprar, ajudar o podcast. Mas é uma dica legal que eu lembrei aqui, que dizem que o livro é muito bom, né? Eu não joguei ainda. É uma aventura que eu tenho, é uma das aventuras que eu tenho vontade de jogar, que foram lançadas. Quem sabe eu não compro ela toda bonitinha lá pra jogar. O pessoal do RPG Planet, mais uma galera. Pode ser uma, pode ser um. Boa! Mais alguma coisa aí pros diabos? Senão aí vocês já podem finalizar. Eu acho que
Não, acho que é isso mesmo, dá pra finalizar. Então pode mandar ver. Então é isso, Diabos aí, tem muito mais coisa pra falar, mas não dá pra falar tudo de uma vez só, né? Porque geraria uns 8 episódios aqui. Mas o que a gente lembra aqui de cabeça é isso. E, bom, usem Diabos aí nas suas aventuras. E se vocês quiserem saber mais e ver um vídeo da RPG Planet sobre isso, tem lá. Só acessar youtube.com/rpgplanet. E aí, então vou botar os links pro pessoal. Aí vai estar na descrição do YouTube, vai estar na descrição do podcast também, no site, para vocês poderem ver todos esses links. Vale muito a pena, eles não tem só de Asmodeus, tem de Diabo, tem de um monte de monstro, Hydra, que saiu agora há pouco e tal. Então vale ver todos esses conteúdos, que eles são muito bons. E então é isso, vou botar todos os links pro RPG Planet aí, mas tem mais alguma coisa ou não? Não, só queria agradecer de novo a participação, a gente adora participar de podcast, foi muito bacana, divertido, adoro falar de diabos, monstros em geral, lore, então valeu pelo convite, Léo, e falar que a gente teve uma mudança estrutural na RPG Planet há pouco tempo, e a gente criou um canal só para lives, né, então a gente separou o RPG Planet, vai ficar só com lore, série de ícones, monstros, dicas, regras, e o RPG Planet TV, que ficou focado então para as nossas lives de jogo, que a gente tem muita live lá rolando, e aí vai ficar mais direcionado bonitinho para o público. Beleza, então é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse episódio, vai ficar bem caprichado, e até a próxima. Grande abraço aí, pessoal. Valeu! Valeu!